A palavra direta de hoje, meu querido, é sobre os dados estatísticos que o IBGE nos apresentou há poucos dias, dizendo que houve um crescimento evangélico de 15,5% para 22,2% da população brasileira. Um crescimento espantoso, impressionante em apenas 10 anos. E o mais interessante é que esse crescimento se dá principalmente junto aos jovens, o que nos dá a certeza de que estes vão constituir famílias e que seus filhos provavelmente serão também evangélicos. Os dados são animadores do ponto de vista do crescimento evangélico. No entanto, algo me chamou a atenção. Ao mesmo tempo que cresceu o número de evangélicos, cresceu o número de evangélicos nominais. Ou seja, eu sou evangélico, mas qual é a sua igreja? Não tenho. Quem é seu pastor? Não tenho. Em que família de fé você está engajado? Não estou. Qual é o projeto, o ministério que você assumiu? Nenhum. Você contribui com a obra de Deus com os seus bens em algum sentido? Não. Ou seja, pessoas que querem viver o evangelho do seu jeito, da sua maneira. Por que será? Talvez por uma decepção. Infelizmente, no nosso país, nós temos enfrentado um problema de gente que vende o que não pode entregar. Fala de um evangelho que é um evangelho surreal, um evangelho que não se tem problema, um evangelho que você fica rico, um evangelho que você não vai ter nunca mais problema financeiro, um evangelho que você declara a cura e todo mundo é curado, ninguém morre mais. Se dependesse desse evangelho que é apresentado em muitos lugares, ninguém ficaria doente, nenhum crente morreria e todo mundo seria rico. Mas, querido, essa não é a realidade. E, infelizmente, a gente está tão condicionado a achar que ser rico é demonstração de bênção, que a gente esquece que Jesus andou de jumentinho. A gente esquece que o apóstolo Paulo morreu e morreu mal, sofrido, machucado, com muitas cicatrizes no corpo. A gente esquece que os apóstolos de Jesus, que tinham uma autoridade sobre os espíritos imundos impressionante, que tinham um poder para fazer milagres impressionantes, que eles morreram mal. Morreram crucificados de cabeça para baixo, morreram cozinhados num caldeirão de azeite fervendo, morreram com a espada cortando o pescoço. Queridos, infelizmente, muitos abraçaram esse evangelho, que de evangelho não tem nada, porque evangelho é uma pessoa e o nome dela é Jesus. O evangelho sem Jesus, o evangelho só com as coisas, o evangelho só com as vitórias financeiras, o evangelho só com a prosperidade material, não é evangelho. É materialismo, é consumismo, é vaidade, pode ser o que você quiser, menos evangelho. Evangelho é Jesus, querido. Evangelho é intimidade com Ele. Evangelho é senti-lo. Evangelho é falar com Ele. Evangelho é se emocionar quando ouve o nome dEle. O Evangelho é olhar para a cruz em qualquer lugar e falar assim, um dia o meu Cristo morreu por mim naquela cruz. O sangue dele foi derramado sobre a minha vida e lavou os meus pecados. Ele me ama. Eu vou viver para Ele. Isso é Evangelho. E agora eu quero levar essa mensagem, que é loucura para os homens, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Isso é Evangelho. Agora, isto revoluciona um país. E é isso que tem que revolucionar o nosso país. Agora, Evangelho só de campanha para ficar rico, campanha para vencer os problemas, campanha para ter o impossível. Querido, não sou contra nada disso. Mas isto não é o Evangelho, é um detalhe. O Evangelho é muito maior do que isso. Então, tem uma galera aí decepcionada com isso, provavelmente. Uma galera que ficou decepcionada com pessoas que têm um discurso de poder de Deus, mas que no fundo, elas não vivem isso. Um discurso de autoridade espiritual, mas no fundo, eles não têm nem autoridade dentro de casa, porque eles não são respeitados pela vida que levam. E aí a gente começa a ter um evangelho distorcido, amputado, um evangelho mentiroso. E aí tem gente que começa a querer ser evangélico,
sem igreja. Impossível. Impossível, querido. Quem quer o cabeça, que é Jesus, tem que querer o corpo. Você pega lá o livro de Coríntios, por exemplo, você vê o apóstolo Paulo, meu querido, dizendo, queridos irmãos, eu estou com vocês, eu me preocupo com vocês, vocês são importantes para mim. Você vê o apóstolo Paulo escrevendo para lugares onde ele foi rejeitado, como Tessalônica. Você vê o apóstolo Paulo interagindo com o povo com paixão, paixão pura, genuína. Querido, o evangelho precisa ser assim. E quantas vezes a gente quer ter um evangelho sem ter compromisso com o evangelho, sem ter missão no evangelho, sem ter irmãos no evangelho, sem ter liderança sobre nós no evangelho? Impossível. Ah, pastor, mas tem uma pessoa que ela foi levada para um lugar que não tem nenhum servo do Senhor. Aí a exceção da exceção, né, querido? Nós não estamos tratando disso no dia a dia aqui. Quando você ganha alguém para Jesus, para onde você leva? Se você não tem igreja, você leva para onde? Quem é que vai cuidar dessa pessoa? Quem é que vai discipular? Quem é que vai batizar? Quem é que vai visitar no hospital? Quem é que vai aconselhar? Quem é que vai estar com a pessoa de madrugada quando ela estiver enfrentando um problema grave? Você vai fazer isso com todo mundo que você vai ganhar para Jesus? Se é que você vai ganhar. Porque o que eu tenho visto é que quem começa a querer viver um evangelho sem a igreja de Jesus, normalmente começa a ceder, aí começa uma bebidinha aqui, começa a sair com a galera, começa a beber com a turma, começa a contar uma historinha que não deve, um palavrãozinho já é uma coisa normal, uma piada imoral é uma coisa natural, e aí começa a criticar muito a igreja, só vê defeito, só não vê defeito na própria vida. Querido, o crescimento evangélico é algo para a gente celebrar, mas a gente também tem que estar dizendo que esse crescimento precisa ser avaliado e precisa ser, de alguma maneira, melhorado para que seja um crescimento mais do que numérico, que seja um crescimento na essência, no conteúdo. A gente fala muito acerca de Deus, só não fala com Ele. Nós estamos falando de um povo que fala muito acerca de Deus, mas não ora, não lê Bíblia, não tem intimidade com Deus. Um povo que não vive uma fé genuína. Então, o crescimento evangélico é um fato. Será a maioria no Brasil em breve? Com certeza. Mas nós queremos que essa maioria se traduza numa realidade de mudança desse país. Mudança por quê? Porque quando o evangélico vive o evangelho, aí a corrupção diminui, o pecado diminui, a prostituição diminui, a traição de marido, de esposa diminui. O desrespeito a pai e mãe diminui. O respeito entre os irmãos aumenta. Nós precisamos celebrar, mas nós precisamos agir para que essa massa que chegou às nossas igrejas seja discipulada e veja o genuíno evangelho. E para isso acontecer, faça a sua parte. Esta é a palavra direta de hoje. E agora eu quero que você fique na paz do Senhor. E não se esqueça, domingo é tempo de reconstruir.